Bitcoin hoje começa a se descolar do S&P 500, tendo alta de 0,5%, enquanto o S&P 500 se derrete, tá? Porque 1,5% de queda é muita coisa para o mercado tradicional. Então a gente vai ver mais dados otimistas que estamos tendo nesse exato momento, que a gente vai conseguir acreditar mais ainda que possivelmente em breve teremos alguma alta significativa do Bitcoin e decisiva. Então você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona, e a gente vai começar simplesmente olhando esse candle de hoje, né? Cara, como assim? Esses últimos dias o Bitcoin vem acompanhando o S&P 500. O S&P 500 cai, o Bitcoin derrete. Só que hoje a gente está tendo um movimento contrário. Então, seria isso um possível spoiler para a gente que os mercados estão descolando? Possivelmente sim. E agora é o seguinte, tá? A gente precisa de algum padrão de reversão. Porque se você enxergar o gráfico dessa forma, você vai ver que a nossa queda ela é simplesmente muito consistente, como a gente vem falando nos últimos dias. E a consistência dessa queda é simplesmente muito importante, porque toda queda a gente precisa de um movimento contrário, a gente precisa de um pullback, a gente precisa de um respiro. E esse respiro ainda não chegou pra gente, cara, a gente só tá tendo queda. E eu tô falando pra vocês, cara, tá muito estranho. Os indicadores estão sendo empurrados, massacrados pra baixo, direto, sem nenhum tipo de pullback. A gente já tá encostando na região de sobrevenda aqui, no RSI, no gráfico diário, o que já é um excelente ponto de compra. E geralmente ele não costuma dar muito mole aqui. Assim que ele bate nessa região, ele já volta a subir. Então, cara, isso aqui é muito importante, muito interessante a gente ficar de olho. Só que como ontem a gente já mostrou muitos dados otimistas, ontem eu encontrei mais ainda para a gente completar o nosso cenário, para a gente interpretar a todo momento agora, para ver se a gente tem possibilidade de subir ou não. Eu acredito que sim, em algum momento a gente vai ter um pullback, tá? Agora a gente não sabe uma coisa, esse pullback vai ser necessário para a gente voltar a tendência de alta ou vai ser simplesmente o quê, né? Um pullback para a gente continuar caindo. Então, a gente tem que esperar, e eu já falo para vocês que o nosso pullback ele precisa pelo menos ter o quê? Um valor de referência. E que valor de referência seria esse? Seria simplesmente aqui para a gente os 53 mil. E por que os 53 mil? Porque ele é justamente no topo anterior que a gente teve aqui, nesse topo muito significativo, que logo depois a gente teve um dump no mercado, acompanhado de um volume acima da média. Isso indica para a gente que nesse topo a gente pode contar ele como uma resistência muito forte. E se a gente fizer um estudo aqui usando Fibonacci, a gente vai ver as possíveis resistências para o preço nesse exato momento. E olha só, ele casa justamente com 50% de Fibonacci, o que indica para a gente, cara, a gente tem uma resistência importante. Então olha só, se você quer aprender a usar tudo isso que eu faço, fazer sua análise, primeiro link na descrição, só temos 2 dias restantes desse desconto que estamos tendo de 60%, então se você não garantiu, dá uma olhada lá, clica no link e vê o que você acha do curso. Mas cara, vale a pena, o pessoal tá me dando feedback muito positivo, tá? Então olha só, a primeira coisa, a gente já sabe que temos muitas resistências para romper nessa região. Agora, o nosso problema nesse exato momento não é romper isso aqui, é simplesmente chegar até esse ponto, porque a gente está muito embaixo, a gente precisa, vamos ver quanto por cento de alta, a gente precisa de 10% de alta no Bitcoin para a gente voltar nessa resistência. Agora, agora a gente vai fazer uma coletânea geral de dados otimistas. Primeiro de tudo, a gente está vendo que o hash rate subindo. Douglas, mas caiu nesses últimos dias. Cara, caiu, só que eu já ensinei para vocês pra gente olhar, né, ter uma visão macro, olhar de longe e não ficar olhando de perto. Então olha só a alta que a gente está tendo e a consistência da alta na hash rate. Hash rate vai dar uma qualidade de descentralização para a rede, vai tornar a rede mais segura. Isso é totalmente importante, porque uma rede mais segura dá mais valor para a rede, dando mais valor, esse valor reflete no preço do Bitcoin. Então é tudo interligado e ajuda a gente a ter alta. Agora, a gente estava conversando o que esses últimos dias? Cara, a quantidade de bitcoins sendo sacados das corretoras. As pessoas estão tirando os bitcoins das corretoras em vez de botar. Se eles depositam, eles têm alguma intenção de fazer o que? Alguma coisa com aquilo. E o que seria isso? Vender. Eles teriam a intenção de vender seus bitcoins. Agora, se eles estão sacando, isso indica pra gente que, bom, eles querem guardar. Eles estão comprando e guardando. Então, beleza, a gente já tem um dado aqui que significa que as pessoas estão comprando e sacando Bitcoin. Agora, quem está fazendo isso? E se a gente vier aqui e acompanhar os últimos movimentos do Bitcoin, a gente está vendo que cada dia que passa, a gente tem mais dados dizendo que os Bitcoins estão sendo sacados das corretoras. Então, a gente consegue, com esses dois gráficos, complementar a ideia que
bitcoins estão sendo sacados em massa das corretoras, tá? Muito mais do que depositados. Você vê que as barrinhas aqui de cima são infinitamente menores em quantidade e em tamanho do que as de baixo. Isso indica pra gente que realmente a gente está tendo uma saída de Bitcoin maior que a entrada nas corretoras. Isso é totalmente importante. Agora a gente tem que ver principalmente esse indicador que é totalmente importante e eu não estava de olho nele. Significa basicamente que esse MVRV Z-Score que vai dizer pra gente quando que o preço do Bitcoin está próximo do seu valor ou abaixo do seu valor esperado da sua rede. Então, o Bitcoin ele é precificado de alguma forma, ele tem um valor. Agora, o preço dele reflete no valor que ele tem, o valor que ele agrega à tecnologia e à rede. Então, a gente tem essa barra vermelha e a barra verde. A vermelha indica pra gente que, cara, tá muito caro e a verde tá muito barato. Então, toda vez que o preço bate aqui, esse preço não, tá, gente? Desculpa. Esse MVRV bate aqui nessa região verde, significa que tá muito barato em relação ao que ele entrega, o valor da rede. Então, toda vez que bate aqui, é pum para cima. Então, as pessoas aproveitam isso e usam também esse indicador para fazer compras. Agora, toda vez no fim do ciclo, simplesmente o preço bate essa região vermelha e acaba o ciclo. Significa o quê? Cara, quando o Bitcoin está precificado muito para mais, as pessoas realizam lucro. Quem realiza lucro? Os grandões. Interessante. Como que você sabe disso, Lou? Se a gente der um zoom out aqui, a gente vai ver que antes das quedas, tá? Vamos supor nessa queda aqui, a gente está vendo que a gente teve, antes, uma quantidade grande de Bitcoin sendo o quê? Depositado nas corretoras. Então, os caras estão vendendo. Então, quando tá todo mundo comprando, o pessoal tá vendendo. Então, a gente tem que entender o comportamento. E quando o preço cai muito, o que eles fazem? Eles começam a comprar bitcoins. Então, quando a gente está tendo no fundo do Bitcoin, a gente começa a pensar o quê? Em comprar. Você não quer comprar lá em cima, você quer comprar quando o preço está lá embaixo. Então, a gente vê isso sendo refletido aqui. Isso indica pra gente que esse MVRV, olha só que bacana que eu estava olhando. Se a gente der um zoom aqui, a gente está no mesmo nível do fundo anterior que a gente formou. Se você não sabe que fundo é esse, é basicamente esse fundo aqui. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Nesse fundo aqui, a gente teve o que, né? Um padrão de baixa e continuou subindo. Mesma coisa está acontecendo aqui. E para você ter ideia, esse MVRV ele está voltando ao nível do fundo passado. Ou seja, se é uma hora boa para a gente ter um pullback, uma alta, exatamente agora, porque o indicador está indicando o mesmo padrão do fundo anterior que a gente formou. E por que eu estou falando isso? Porque o padrão que está se formando nesse exato momento é praticamente o mesmo que se formou anterior. Não só no gráfico, não só no MVRV, mas no contexto geral, os dois estão muito parecidos. E uma coisa dá mais destaque nesse momento atual do preço, que é o quê? Cara, o mercado está sem força. Não sei se você tem essa visão que eu tenho. O mercado está totalmente sem força. Ele não consegue empurrar o Bitcoin mais para baixo, até porque ele está tendo essa queda bem lateral aqui. Ele não consegue ter uma força para fazer assim e ter uma queda forte. Por quê? Isso aí você tem que entender melhor sobre oferta e demanda, tá? Simplesmente você tem uma força vendedora no mercado, tem, mas essa força não é infinita. Sempre quando você está empurrando o preço para baixo, tem alguém ali embaixo querendo comprar. Então você tem uma briga de força que vende e força que compra. Agora, quem vai ganhar? Nesse momento, quem está ganhando são as forças vendedoras. Os vendedores estão conseguindo empurrar o preço para baixo, só que as forças compradoras não estão deixando a gente ter uma porrada para baixo. Isso indica o quê? O cenário atual está muito mais para alta do que para baixo, porque a gente já vem de uma baixa. Sim, de uma baixa a gente espera mais baixa, né? Numa tendência de queda a gente espera queda. Só que acontece que nesse exato momento a gente não teve um respiro ainda. A gente precisa desse respiro. E para isso a gente precisa, principalmente, tá? Um padrão gráfico de reversão que a gente pode estar formando aqui, um martelo, tá? Bem possível, mas não posso falar nada já que é muito no curto prazo. Nossa tendência aqui, ela é mais de médio prazo. E a gente está vendo todos esses dados aqui dizendo pra gente que não é necessariamente agora que a gente vai ter uma reversão, mas os dados estão apontando que sim, vamos subir, tá? Mas calma aí que nada que a gente está falando aqui significa que vai acontecer. Outro dado aqui, simplesmente, que nessa queda, quero que você preste atenção, tá? Nesse gráfico, cara. Toda vez que a gente tem queda no mercado, essa barra vermelha aparece. O que significa isso? Prejuízo. O pessoal realiza prejuízo, eles deletam o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro, aceita vender e vende
e fala assim, eu não preciso disso. Cara, esse é o maior crime que você pode fazer, por isso que antes de você realizar prejuízo, você tem que ter uma estratégia, você tem que pensar no que você tem que fazer, não é por aí só deletar e aceitar seu prejuízo. Cara, você vai deletar o dinheiro que você trabalhou pra conquistar, cara, não faz isso. Se você quiser aprender, eu já falei, o curso tá aí embaixo, tá? Então olha só, a gente tá tendo a mesma coisa agora, o pessoal tá realizando prejuízo nesse exato momento. E significa o que pra gente? Cara, a gente tá realmente tendo a formação de um fundo no preço, né? Porque, cara, se o pessoal tá realizando prejuízo, pra onde tá indo esse prejuízo? Quero que você pense, pra onde? Pros grandões, né? Porque, pô, a sardinhada, o pessoal que não sabe nem o que tá fazendo no mercado, não tem estratégia, o pessoal tá vendendo e não quer nem saber. Outra coisa, isso aqui explodiu minha mente, tá? Isso aqui é basicamente o volume de saída dos mineradores. Quando que os mineradores estão vendendo? Porque, cara, a maior receita que você tem, a maior parte dos bitcoins gerados são para os mineradores. Então, se eles estão vendendo em massa, significa que, bom, realmente o ciclo tende a acabar, já que os caras manjam, os caras estão lá em cima do mercado, os caras são baleia, os caras sabem a tendência de cabo a rabo do Bitcoin, sabem o que fazer na hora certa. Então, o que está acontecendo? Aquele fundo que nós formamos ali antes, a gente está chegando em níveis parecidos agora. Você pode ver que o volume de venda dos mineradores de saída de Bitcoin está diminuindo. Isso indica o quê? Bom, eles não estão vendendo seus Bitcoins, já venderam um pouquinho aqui, mas não estão vendendo mais. Isso indica pra gente o quê? Bom, o MVRV que a gente estava vendo aqui, a barra verde e vermelha, a gente não tá nem lá em cima e nem aqui embaixo. Eu quero que você pense comigo, tá? Onde que os mineradores eles querem vender seus bitcoins? Quando o preço tá lá em cima, para eles tirarem o lucro máximo, ou quando o preço tá lá embaixo? Então eu acho que qualquer um vai pensar que eles querem vender exatamente quando o preço bate aqui em cima. Então, cara, ainda a gente pode ter alta, tá? E o que que poderia anular tudo que isso que a gente tá vendo? O S&P 500. O S&P 500 está caindo, o Bitcoin está subindo. Isso é bom pra gente, como eu já falei pra vocês, aconteceu exatamente a mesma coisa, que foi o quê? O medo é temporário, o medo não dura para sempre. O medo afeta o mercado no curto prazo, mas depois esse medo vai se dissipando e os mercados começam a voltar ao normal. Qual que é o normal? O Bitcoin subir enquanto tudo derrete aí. Então essa é a nossa mentalidade. A gente tem muitos fatores macroeconômicos, mas o medo é o que impacta mais. E o que que faria tudo isso que a gente falou anular, tá? Essa alta que a gente espera. Principalmente uma nova onda de medo no mercado. A gente está tendo notícias de Omicron. Eu já falei para vocês que isso é medo de curto prazo, porque a gente já teve o problema máximo ano passado, que foi realmente o Covid. E por agora, eu acredito que o mercado já está precificado, o mercado já está calejado com esse negócio de vírus. E o mundo já gastou tudo que tinha que gastar, infelizmente. E a gente já está calejado. Isso significa que esse susto do mercado por conta de nova variante, não acredito que isso vai causar um dumping no mercado igual a gente teve no crash day lá do Covid, que foi absurdo. A gente não vai ter isso de novo acontecendo, porque, como eu falei pra vocês, o mercado já tá calejado. Então, o que pode acontecer? Cara, de alguma forma o mundo tem que tomar algum novo susto aí. Aí sim a gente vai anular toda essa queda e a gente vai ter mais força pra cair. Porque, como eu falei pra vocês, nesse momento a gente não tá vendo muita força vendedora abundante. Os caras não estão conseguindo empurrar o preço mais para baixo, porque a oferta e demanda tá começando a se equilibrar ali e não tá aguentando mais segurar a queda. Isso indica pra gente o quê? Pô, a gente tá chegando perto de um suporte historicamente importante que oficializa o inverno, tá? Então, cara, muita paciência. E pra gente quebrar essa estrutura de baixa aqui, empurrar mais baixa, porque a gente não tem mais força vendedora no mercado, tá muito pequenininha e você pode ver pela lateralidade da tendência. Ou seja, o que vai quebrar isso? Só se a gente tiver uma nova onda de medo. Aí você vai instaurar mais medo no mercado, as pessoas vão vender mais no desespero e o preço vai conseguir ter mais força para cair mais. Então, a gente precisa disso para realmente ter queda e acabar de vez o mercado e a gente oficializar o inverno. Agora, enquanto isso não acontecer, o cenário começar a se dissipar, essa preocupação mundial começar a dar uma relaxada, a gente consegue. E como tá acontecendo agora, tá? S&P 500 caindo e o Bitcoin subindo. E aos poucos a gente vai descolando. E eu espero, tá? Que em breve a gente possa ter uma alta. E como eu falei pra vocês, a gente espera que o preço venha aos 53 mil pra gente decidir de uma vez ou não se a gente vai voltar ou não pra tendência de alta. E para isso eu preciso do seu like, da sua inscrição, pra você acompanhar nosso conteúdo. Cara, todo dia eu tô passando informação valiosa aqui
que realmente pode acontecer, pode não acontecer, mas é muito interessante você montar sua estratégia sabendo de tudo isso que eu tô te mostrando. Já falei pra vocês, o nosso curso tá na descrição, se você tiver interesse em aprender a fazer sua própria análise, ter a sua visão de mercado, isso é totalmente importante para você proteger o seu dinheiro. Cara, acompanha a gente aí, não perde, tá? Isso é bom pra todo mundo aí, ninguém sai perdendo. Tamo junto, forte abraço, boa semana pra vocês e é nóis.